Então, sejam todos bem-vindos ao projeto Última Dança OAB. Então, para você que já fez a prova do OAB uma, duas, três ou até mais vezes, tá? Você chegou no local correto. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tadeu e aqui ao meu lado tem o professor Tiago, que vai estar junto da gente aí ao longo dessa tarde. Não é não, Tiago? Oi, pessoal, muito bom dia, boa noite. Aqui é o professor Tiago Silveira. Estamos muito contentes em estar gravando esse material aqui, fazendo essa transmissão e gravando, né? Não sei que momento você vai estar assistindo isso, para apresentar um pouco sobre o projeto Última Dança. Isso aqui, pessoal, vai ter uma pegada diferente. A gente vai desenvolver aqui hoje como uma aula experimental dentro da mentoria com foco na OAB. E essa mentoria ainda tem uma pegada muito especial, porque a gente vai estar trabalhando com um público que é uma coisa que deixa a gente muito, digamos, me deixa muito contente em trabalhar com esse público, porque eu mesmo, quando fiz a prova da OAB, eu conheci o fracasso da reprovação e depois conheci a alegria da aprovação. Se você ainda está nessa, de que já fez a prova da OAB algumas vezes, nós vamos falar muito sobre isso, você está no lugar certo. Beleza, Tiago, muito bom. Como o Tiago colocou, gente, aqui o nosso objetivo, né, é ajudar aqueles alunos que já tentaram a prova da OAB e tiveram a triste experiência de serem reprovados, tá bom? O Thiago trouxe um pouquinho da experiência dele, ele fez a prova 3 vezes, né? Fez na primeira vez, não conseguiu conseguiu a aprovação, só que aí não aproveitou, estava num período muito antecipado na faculdade, na época não era permitido, né? Estava no 8º período, depois ele faz de novo, no 9º, valendo, e aí não consegue, e no 10º ele faz de novo e consegue a aprovação. E assim, né, assim como o Thiago, nós temos vários alunos aí que já passaram alguma vez na primeira etapa e ainda não tiveram esse resultado, tá bom? Então, ó, a ideia aqui, a nossa proposta é trazer alguns aspectos, alguns pontos que podem estar te distanciando desse resultado, tá? Então, se você está aí nessa situação, que já fez a prova da OAB algumas vezes e está ali naquela, batendo na trave, sempre perto, eu quero te dizer o seguinte, a prova da OAB, ela tem a sua dificuldade, né? A prova da OAB, ela tem, né, alguns detalhes que devem ser respeitados, não à toa a prova da OAB, a cada prova, ela vem apresentando aí altos índices de reprovação, né? O, os alunos, na maioria das vezes, se deparam com uma ideia de que os 40 pontos é o suficiente, né, Thiago? Explica um pouquinho como que é esse mito das 40 questões para a galera, por favor. Isso, pessoal. Como a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, nós estamos construindo a apresentação que estamos fazendo para você. Porque a gente compreende que o papel do mentor é um papel diferente. A gente sabe que tem muitos professores na área do direito aí no mercado. E a gente percebe que está em falta uma coisa que os alunos precisam mais até do que professores. Está em falta mentores com foco na OAB. E uma das coisas que a gente orienta dentro da mentoria da OAB é sobre o mito das 40 questões. Pessoal, quem entra para a nossa mentoria, ele não mira as 40 questões, porque a cada ano que passa, as provas da UAB ficam mais difíceis, e quando o aluno mira acertar 40 questões do passado, porque ele responde simulado, ele vai colocando em prática o seu conhecimento, ele respondeu ali 40 questões, aí ele pensa, pô, 40 questões eu estou bem, mas como a prova fica mais difícil a cada ano, ele tem que trabalhar com o conceito de margem de segurança. O que acontece, por exemplo, se a prova seguinte for a mais difícil da história? Me explica, Tadeu. E aí, como é que o aluno se prepara se a próxima prova for a mais difícil de todos os tempos? É basicamente isso, né? O Thiago coloca aí à disposição das 40 questões. Cara, primeiro ponto, primeiro grande erro que a maioria dos alunos cometem é focar em 40 questões. A gente já ouviu essa expressão várias e várias vezes. 40 pontos é 10. Não, beleza, 40 é 10, tá? Só que tu precisa ter uma margem de segurança, porque 39 é zero, tá? Então é uma linha muito, muito tênue ali, basta uma questão ser anulada, basta uma questão não ser aproveitada, basta errar uma questãozinha no gabarito que você está fora do jogo, tá?
Quantos de vocês aqui já passaram por essa situação? 38, 39, fica rezando para anular uma questão, para aproveitar e não vem, tá? Então, assim, Tadeu, a ideia... Tadeu, Oi, falei. ficar rezando para anular a questão é a típica expressão perfeita, Tadeu. É a típica expressão do aluno que não está trabalhando com a margem de segurança. A gente quer que você trabalhe, se prepare de tal forma que se anular ou não anular questões é independente, porque você vai ter uma margem de segurança, você vai ter um alvo específico. Que tipo de alvo seria ideal, principalmente para esse perfil, Tadeu, de alunos que já fizeram a prova mais do que uma, duas, três vezes, já estão aí nessa batalha há muito tempo. Qual seria um bom alvo para essa galera? Bacana. Então, a gente sempre trabalha, né, com os nossos alunos da mentoria como foco, como alvo, né, 45 questões, tá? Você não vai focar em 40, você vai querer tirar 45 pontos na prova, tá? Se você foca, se você almeja 45 pontos, ainda que venha a ser anulada alguma questão, é muito difícil você ser impactado por isso, tá? Então, assim, a gente fala, ó, 45 é a meta, tal. E ainda tem aquele outro aspecto que o Thiago colocou no início da fala dele, é que a prova, a cada ano, ela traz elementos novos. A cada prova, você enfrenta um grau de dificuldade diferente, tá? Então, se você se prepara, tomando como base as provas anteriores, você constrói também uma condição de chegar bem para essa próxima prova, tá? Essa prova que se aproxima. Então, quando você foca no mais alto número de questões, 45, 50 questões, você está também se preparando caso a sua prova venha com um nível de dificuldade muito intenso. Isso mesmo, Tadeu. Agora, para avançar na nossa discussão, pessoal, a gente vai discutir um pouco aqui. E aí, como é que se prepara? A gente no Império Jurídico, tanto eu, o professor Tiago Silveira, quanto o Tadeu aqui, a gente tem uma metodologia que acaba que prioriza as matérias estratégicas que a gente vai falar um pouco para vocês aqui agora. Quais são as matérias ao qual você, principalmente você, aluno que já fez a prova várias vezes, isso aqui é um dos maiores erros que os alunos cometem e você que está nos assistindo nesse momento não vai cometer esse erro fatal, que é o erro de não priorizar as matérias estratégicas. Isso, exatamente. Então, gente, nós temos algo que eu sempre coloco, eu sempre bato muito em cima disso. Nós temos questões com peso diferente, tá? Nós temos questões que, levando em consideração o custo-benefício, tem um benefício muito elevado com baixo custo de esforço, de tempo, tá? Em outro lado, nós temos questões que têm um benefício pequeno e o custo muito alto, tá? Então, imagina só, o Thiago já separou ética ali. Ética é uma das principais matérias custo-benefício na sua preparação para a OAB. Por quê? O conteúdo não é tão extenso, e você tem também como aspecto positivo 8 questões, né, que você concorre a realizar a prova de ética. Já foi 12 em outro momento. Tá? Caiu para 10, caiu para 8, e a tendência é que caia um pouquinho mais aí daqui a alguns exames. Tá? Então, assim, você usa a ética geral e profissional, que é uma matéria que não é tão extensa, e te traz um excelente custo-benefício. Além disso, nós temos aí, o Thiago já está separando, constitucional e direitos humanos. Quando você fala de constitucional e direitos humanos, nós temos 7 questões em constitucional e 2 questões de direitos humanos. Professor, mas qual que é o jogo? Só acabou de falar do custo-benefício. O custo-benefício para direitos humanos está basicamente que você vai estudar a parte de direitos humanos que está dentro da Constituição. Tá? O artigo 5º, tá? Artigo 170, algumas disposições que são comuns dos direitos humanos, que tem tanto na disciplina de direitos humanos quanto no direito constitucional. Assim, você está estudando aí 2 matérias ao mesmo tempo. O Tiago vai falar agora para a gente um pouquinho sobre administrativo, né, e outras matérias que são chave nessa preparação. Vai lá, Tiago. Isso, pessoal. Estudou ética, constitucional e direitos humanos, a próxima que vem aí é administrativo. Pessoal, não importa se você gosta ou não gosta dessas matérias. Como a gente está tratando aqui com adultos, vamos ter um papo jogar em alto nível aqui. Você vai ter que estudar matérias que você gosta, você vai ter que estudar matérias que você não gosta.
Daqui a pouco a gente vai até trazer mais detalhes sobre isso, a gente vai destrinchar um pouco como seria uma rotina de estudos para você executar. Eu gosto de chamar de o plano mestre que você vai executar durante a sua atuação na preparação. A gente vai falar detalhes também na mentoria e como é que você executa isso até a data da sua prova. Mas administrativo, junto ali, é uma matéria bem próxima de constitucional, e quando você estuda constitucional, aprende muito administrativo, quando estuda administrativo, aprende constitucional, e assim a banda toca e você vai evoluindo rápido nos seus estudos. A gente adiciona aqui também, deixa eu colocar primeiro trabalho e mais processo de trabalho. Opa, tem gente que não curte essa matéria. Ah, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Eu não gosto de direito de trabalho, professor Tiago Silveira. E agora, vai fazer o quê? Você vai estudar tanto o trabalho quanto o processo de trabalho, as duas matérias somam 11 questões. Pessoal, tem matérias que vocês vão ver que algumas vão estar na nossa lista de estratégicas e outras não estão. O que a gente recomenda é com base na nossa experiência. Eu tenho mais de 10 anos orientando estudantes como você, que está se preparando para a OAB, a obter o sonho, que é passar na prova da ordem. O professor Tadeu aqui também, que está comigo, ele também tem 10 anos orientando, então são 20 anos de experiência acumulada. Segue isso aqui que a gente está te dando, que é uma barra de ouro na sua mão. Isso aqui vai fazer uma diferença muito rápida na sua preparação para a OAB. Aí eu vou colocar aqui e o Tadeu vai comentar. Temos também... Certo. Empresarial. Gente, empresarial é uma matéria que é odiada por muitos, tá? Pronto, aí o casal do ódio aí, empresarial e tributário. A galera não gosta dessas duas matérias, tá? A grande maioria não gosta. Só que, lembra, o papo custo-benefício, tá? Empresarial e tributário são duas matérias com excelente custo-benefício. Não são temas, não são matérias que são tão extensas assim. O que é cobrado na prova, vez ou outra, volta a ser cobrado em novas provas. Então, você precisa estudar essas matérias. Tá? Uma grande parte do tributário você encontra lá dentro da Constituição. Tá? O direito empresarial, você tem um foco, né, dando um direcionamento específico, vendo as matérias mais cobradas, você consegue desenvolver rápido, você consegue desenvolver bem nessa matéria. Tá? E só isso, mano, essas matérias que estão na tela, você já concorre aí àqueles 45 pontos que a gente falou, algo em torno aí de 45, 44 pontos que a gente havia mencionado. Tá? Então, você deve estar se perguntando, pô, mas beleza, aí tem 2, 4, 5, 6, 7, 8 matérias. E aí, eu vou deixar 9 matérias de fora? Não. Você vai estudar, só que você vai estudar dando uma outra abordagem. Tá? Você vai estudar dando um outro enfoque. Aqui, você vai estudar seguindo a nossa estratégia, nós vamos já te apresentar como estudar essas matérias. As outras matérias que têm um menor custo-benefício, você vai estudar de uma outra forma, usando uma outra técnica, tá bom? Então, o Thiago coloca ali a matéria extra, tá? Você vai dar uma atenção especial para aquilo que você focou na segunda fase. Por exemplo, se você tem como objetivo na segunda fase direito penal, você adiciona ao longo da sua semana, nos seus estudos, a matéria de penal e processo penal. Se você colocou, por exemplo, civil para a segunda etapa, você adiciona civil e processo civil nessa jornada, tá? Então, com base na sua matéria de segunda etapa, você adiciona uma outra matéria a mais, tá bom? Então, como é que a gente pega aqui? Beleza, você tem uma ideia agora do que é mais benéfico, do que é mais vantajoso. Agora a gente vai apresentar para vocês, como dissemos lá no início, um projeto, tá? É um projeto para que você faça a sua última dança no AB. Vamos colocar agora isso no papel. Pegar essas matérias estratégicas e vamos colocar isso no papel. A gente tem recebido muitas perguntas sobre como é que funciona o projeto Última Dança OAB. Pessoal, essa aqui é uma nova formatação que a gente faz especificamente para os alunos mais experientes, de uma mentoria para a OAB, na prova de primeira fase. A mentoria OAB ela vai ter um acompanhamento de 30 dias. A gente tem batido muito nessa tecla por aí. O que o aluno que já percebeu, me diga se é o seu caso, você como aluno já percebeu que a prova está ficando mais difícil a cada ano que passa? Você já percebeu que já tentou fazer a prova da OAB, às vezes procurando um cursinho famoso, um Saraiva,
um LFG, um Damaso da vida, mas ainda não obteve o resultado, porque esses cursinhos massificados trabalham de uma forma padrão e joga o aluno lá para se virar. O aluno fica o tempo todo sozinho. O que o aluno ainda não percebeu é que ele não precisa de mais uma dica, de mais um macete, de mais uma aula. O que o aluno precisa é o que a gente chama de acompanhamento e orientação personalizada. É isso que o aluno que está procurando aprovação no exame da OAB, ele tem que buscar, porque quando ele busca o acompanhamento e a orientação personalizada, ele vai perceber que a pontuação no exame da OAB dele vai dar um salto. A gente poderia até estar se perguntando, poxa, como é que vocês falam que 30 dias é possível dar um salto no exame da OAB? Gente, eu poderia conseguir esse resultado com vocês num prazo até menor, mas para dar um acompanhamento, para dar o encaminhamento que você precisa, para você ter um excelente desempenho, a gente coloca um prazo de 30 dias, que eu vou ser bem sincero com vocês, ele é mais do que suficiente para ver você dar um salto no seu resultado. Quando você fala de uma mentoria OAB que dura 30 dias, a gente vai falar que tem alguns encontros. Tadeu, são 4 encontros ao vivo. O que acontece nesses encontros ao vivo? Vamos lá. Nesses encontros ao vivo, você vai ter, né, ali a oportunidade, você vai ter a janela para estar trazendo algumas dúvidas a partir das estratégias que a gente apresentar ao longo dos encontros, né? Alguma dificuldade que você encontrou, né? Se você em algum momento travou, está se sentindo perdido, não sabe o que fazer, não assimilou bem o que deve ser feito nessa etapa, nós vamos, nesse encontro, tirar essa tua dúvida. Vamos falar, olha, João, você vai fazer o seguinte, aqui você vai estudar mais essa matéria, você vai dar um enfoque especial nesse tema, você vai agir dessa forma, você vai seguir esse caminho, ler esse livro, assista esse vídeo, tá? Então a gente vai estar procurando entender qual é a tua necessidade, a gente vai procurar entender o que está te causando esse travamento e nós vamos te ajudar a destravar, tá? Nesse encontro é um momento onde, além, né, desse ponto de contato direto com os mentores, com os professores, você tem também uma oportunidade de, em cada encontro, né, nós temos um tema também. São encontros, além de tirar dúvidas e te auxiliar nessa disposição, nós temos também encontros temáticos, né, o que a gente chama aí dos 4 pilares da aprovação para a prova da OAB. No primeiro encontro, a gente apresenta um planejamento. No segundo encontro, a gente fala como estudar de forma otimizada através das questões. No terceiro encontro, nós vamos te mostrar como funciona a revisão, como você revisa e não esquece mais. E no último encontro, como você vai gerir a sua emoção. Então, são basicamente esses os 4 pilares, onde a gente apresenta cada um desses temas, onde a gente te mostra como funciona, né? E você tem toda à disposição ali os professores ao longo desses 30 dias. Eu sei que muitos colegas ficam se perguntando, professor, mas 30 dias eu vou conseguir me preparar para a prova da OAB? Vai. Por quê? Porque nós vamos te dar um plano mestre até a data da aprovação. Esses 30 dias são os 30 primeiros dias ali para que você compreenda a nossa metodologia, para que você coloque em prática e depois você vai conseguir caminhar por si só, com as suas próprias pernas. No início, nós vamos segurar a tua mão, vamos te mostrar o caminho, vamos te acompanhar. E vamos te levar até o ponto de aprovação. Se você continuar seguindo o planejamento, se você continuar seguindo tudo aquilo que a gente vai deixar pronto para ti até a data da tua prova, eu te garanto que você vai chegar muito forte na prova da OAB, com condições fortíssimas, né, de obter essa aprovação. Além disso, além de tudo isso, você vai ter também um curso base, né? Se você que está aqui junto com a gente agora ao vivo, caso você venha assistir essa aula em outro momento, se você quiser adquirir agora a nossa mentoria, você já ganha o acesso a um curso base, onde tem aulas gravadas, questões, onde tem material de apoio em PDF, tá? Você tem material para leitura, você tem material para resolver questões, você tem simulados, tudo isso. Tá? Já acessa agora e aí a partir da semana que vem você inicia, né, os encontros, você tem esse primeiro desses 4 encontros ao vivo com os professores. Como que funciona? Nesse caso, você teria que fazer um investimento aí de algo em torno de R$ 997, tá bom? Levando em consideração aqui, gente, que você está ganhando um curso base, que só esse curso
que você tem acesso, ele custa em média R$ 500, tá? Se você leva em consideração todo o material, PDF, tudo aquilo que você recebe dentro desse curso, né, de bônus, aí você vai receber pelo menos mais uns R$ 800 com o material que tem lá dentro. Então, assim, você está recebendo uma mentoria pelo preço de um curso normal, aí que você encontra no mercado, esses cursos massificados que o Thiago fala lá atrás, lá no início, você tem uma mentoria pelo preço de um curso base, pelo preço de um curso massificado. É uma condição excelente, é uma condição incrível, você vai gastar menos de R$ 3,50 por dia, tá? Não é um café hoje em dia, tá? Então, um cafezinho por dia, você tem acesso à mentoria, você tem acesso aos professores, você tem um plano até a data da sua prova, você vai saber como estudar, como se guiar. Não é não, Thiago? Isso, aí a gente agora, pessoal, avança para o momento da aula para tirar um pouco sobre dúvidas que quem está nos assistindo tem em relação ao exame da OAB. Pessoal, a mentoria, a gente já vai deixar o link disponível para vocês fazerem a aquisição. O valor é R$ 997, sem mistério. É uma oferta excelente porque é uma experiência completa, dura 30 dias. Você tem os encontros ao vivo, mas você fica aprendendo durante os encontros, assistindo material, tem videoaulas, tem material em PDF, tem material para ler, então é uma oferta bastante completa. A gente vai falar um pouco agora sobre algumas das dúvidas que a gente tem recebido bastante dos nossos alunos, dentro aí das redes sociais, nas diferentes formas de comunicação e do Império Jurídico. Como é que eu vou estudar? A gente pode falar um pouco agora, pessoal, sobre a divisão do tempo. O Tadeu ele tem uma tese sobre a divisão do tempo que a gente sempre implementa dentro da metodologia. Você tem que reservar uma parte do tempo para absorção de conteúdo. Por exemplo, tem pessoas, principalmente aquelas que têm um perfil de que já se formaram há muito tempo, essa pessoa que já se formou há muito tempo, ela pode precisar de um pouco mais de videoaula. Tudo bem, tem uma pessoa que já gosta mais de um material de leitura, ela pode pegar uma doutrina resumida, então não importa. Como é que você absorve conhecimento, absorve conteúdo? Você vai colocar a bunda na cadeira e estudar. Mas o tempo de estudo, voltado à absorção de conhecimento, é uma parte importante, mas ela não é a única, porque depois vem justamente a questão. Você vai estudar, pessoal, uma parcela considerável do seu tempo. Nós aqui dentro do Império Jurídico temos uma metodologia que a gente considera ideal. Tadeu, qual o cenário ideal? Vamos ver aqui alguma pergunta que o pessoal enviou para a gente. O Cláudio está dizendo que deixou aqui, ele tem 2 horas de estudo por dia. Vamos fazer aqui como se fosse um plano mestre voltado à divisão do tempo. É o Cláudio. Bacana, Thiago. Ó, vamos lá, enquanto o Thiago coloca aí para quem tem 2 horas por dia, né, no caso do Cláudio, vamos fazer o seguinte, olha, você que quer estudar, você que quer aí desenvolver todos esses aspectos que a gente mencionou aqui, com as matérias prioritárias, levando em consideração, né, o Thiago, a gente já colocou ali acima, tá? Então, se você quer dar um foco especial nessas matérias, tendo 2 horas por dia, é muito simples, tá? Primeiro, você não vai cair no erro que muitos alunos cometem, tá, Cláudio? No seu caso, você não pode estar estudando só o que você gosta, só o que você quer, tá? Você tem que estudar aquilo que se faz necessário, aquilo que é importante estudar. Então, se você tem 2 horas por dia, vamos lá, Thiago, vamos botar aí o dia a dia do Cláudio, vamos fazer esse exemplo dele, no caso dele que tem 2 horas, tá? Vamos abrir aqui uma outra e a gente já pode até... Isso é um pouco da experiência aqui da mentoria, pessoal. A gente vai mandar aqui para o Cláudio, que colocou um pouco a divisão dele. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, Tadeu. Aí a gente já faz ao vivo para o Cláudio, já manda um PDF para ele. Tranquilo, vamos lá. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já está na tela, Tadeu? Confirma para mim. Tá aparecendo, Thiago. Já está no jeito. Então vamos então lá. Aqui, ó. O Cláudio tem 2 horas por dia. 2 horas dia. Vamos Beleza. lá. Vamos botar aí os dias da semana para ficar mais fácil. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Acho que agora tá bom, não é isso? Tá ótimo, tá ótimo. Segunda-feira. Beleza. Na segunda, vamos levar em consideração aquele planejamento, tá, das matérias estratégicas. Na segunda a gente começa por ética. Não, Thiago? Acho que segunda é um bom dia para estudar, está descansado, final de semana, está com a mente fresca. Tá? Então, a gente estuda aí ética e constitucional. Certo. Ética constitucional,
já sabemos da importância, 8 questões em ética, 7 questões em constitucional, ainda tem os direitos humanos de quebra ali, tá? Então aí você vai ter já 14, 15 pontos na prova para concorrer. Na terça-feira, a gente pode estar adicionando mais 2 matérias estratégicas, tá? Vamos imaginar Tadeu, que... muito importante. Só um minuto. Vai. É importante a fala de são 2 matérias por dia, pessoal, no mínimo. Porque com 2 horas de estudo disponível por dia, você não pode cometer um erro, que isso é um erro. Me diga se você já cometeu esse erro, de pegar o dia que você tem disponível e estudar uma única matéria. Esse tipo de fluxo, ele não é o ideal. O ideal, a gente está fazendo aqui o planejamento para o Cláudio, mas lá dentro da mentoria a gente faz um planejamento desse para cada um dos alunos, de forma personalizada. Tá vendo, pessoal, que a coisa vai se adaptando ao tempo de estudo, às preferências do aluno, à necessidade que ele tem no momento? Esse tipo de coisa você vê dentro da mentoria. Então, quando o aluno diz para a gente, olha, eu gosto de estudar uma matéria só por dia, aí eu vou dizer, olha, eu no seu caso, eu não faria isso, eu no seu caso faria aquilo, mas você é maior de idade, cada um sabe o que faz da sua vida. Na nossa terça-feira aqui, a gente vai recomendar para ele estudar mais 2 matérias, tá? Vamos colocar Isso. o quê aqui? A gente pode colocar, geralmente, gente, para quem estiver vendo esse vídeo, no caso que se veja numa situação parecida com o Cláudio, na nossa primeira reunião de mentoria, nós temos um formulário onde você vai preencher, você vai falar das suas afinidades e das matérias, aquelas que você mais gosta, que você menos gosta. Geralmente, Cláudio, a gente casaria aqui uma matéria que você gosta e uma matéria que você não gosta tanto, tá? Então, como a gente está trazendo aqui a título de exemplo, vamos colocar, Thiago, administrativo e a gente pode colocar o tributário, levando em consideração que gosto do admin e o tributário não é matéria tão amada, né? Isso, boa. Por que a gente usa essa estratégia, gente? É porque, assim, vamos lá. Quando você tem uma matéria que você mais gosta, você tem um estímulo para estudar aquela matéria. Você se sente animado, você sente prazer em estudar aquela matéria. E a outra matéria ali, você vai ser forçado a estudar ela, né? Porque você sabe que a recompensa, o prêmio é estudar a matéria que tu gosta em seguida, tá? Então é uma forma de você ter esse estímulo, de você ter essa situação. E isso, gente, cara, isso aqui é o básico, tá? É o básico para que você consiga desenvolver bem na sua prova. Me diz aí, quem de vocês já seguiu um planejamento como esse? Tá? Eu duvido se vocês já viram algo desse tipo, tá bom? Quarta-feira, empresarial e trabalho. Quinta-feira, ainda tem processo do trabalho, ainda tem empresarial já foi. Processo, ainda tem, vamos lá, Thiago, me ajuda aí. Administrativo, tributário, empresarial, trabalho. Ética constitucional, 2, 4, 6, Aqui 7. Já começa a colocar mais uma matéria extra aqui. Que no caso do Isso, Cláudio, com poderia... base nas preferências que ele teve, por exemplo, ele vai estudar a segunda fase de penal. Pronto, como a segunda fase dele é em penal, a gente pode colocar aqui o seguinte. Na sexta-feira, ele estuda penal e processo penal. Aí na quinta-feira, ele vai estudar o processo de trabalho e uma matéria aqui que a gente vai chamar de coringa. Essa matéria que ele pode ir alternando a cada semana. Ele coloca, numa semana ele coloca aqui um direito civil, na outra semana ele coloca aqui um processo civil, e assim ele vai alternando a cada semana. Ou pode deixar a janela, né? Uma janela de respiro, às vezes você não conseguiu executar tudo ali ao longo daquela semana. Boa, Tadeu. E aí, o que mais? De segunda a sexta só? Tá de bom tamanho? Certo, tá faltando sábado aí. O cara que quer passar na OAB, ele tem que estudar pelo menos de segunda a sábado. No começo, tá? Depois a gente dificulta um pouquinho. Mas de segunda a sábado já tá Faz o que no sábado, uma jogada pessoal? bacana. Aqui no Império Jurídico, a gente tem batido muito na tecla de que um dos erros capitais, aquele erro fatal que o aluno comete, professor, já fiz a prova da OAB 6 vezes. Aí eu pergunto, e você costuma responder questão? Aí o aluno diz, não, professor, não costumo. Você costuma responder simulados? Tem gente até que responde questão, mas na hora de responder simulado, ele não gosta, ele não faz. Aí, pessoal, na nossa metodologia, a depender da situação, pela data aqui que o Cláudio está falando, da data de hoje até a data da prova, a gente vai pedir para ele responder no começo um simulado por semana. O que é responder o simulado, pessoal? A gente pode colocar o aluno, ele baixa a prova para responder no computador,
mas de vez em quando é importante que ele imprima a prova e faça sentar uma bunda na cadeira semelhante a que ele vai executar lá no dia da prova, que isso pode ajudar ele demais. Quando ele responde o simulado, pessoal, a gente tem estimativas. A gente sabe o tempo médio de resolução de questão, a gente sabe o tempo médio de resolução da prova. Quando ele responde o simulado, isso aqui vai tomar dele cerca de 3 horas. Se ele responder rápido, 2 horas e meia. Mas a maioria dos estudantes demoram 3 horas e meia para responder o simulado. Então, você, uma vez por semana, vai tirar um tempo. Repara, pessoal, é um tempo significativo. O Cláudio tinha dito que só estuda, tem uma disponibilidade hoje, nesse momento, de 2 horas por dia. Mas no sábado, a gente vai pedir para ele fazer um esforço para responder, para arranjar um tempo a mais para responder o simulado. Não é isso, Tadeu? Isso, Thiago. Eu quero só trazer um detalhe aqui de um dos comentários que eu acabei de ver aqui no chat, que é o seguinte, olha, tem gente que está colocando aqui que não consegue fazer a prova em 3 horas, tá? Se você está levando mais de 3 horas para fazer a prova, você está numa situação de atenção, tá? De risco. Você precisa treinar mais simulados. Por quê, gente? Além de você ter de responder as 80 questões, ainda tem todo o gabarito para que você faça a marcação, tá? Você tem que levar em consideração que a prova da OAB exige de você, aluno, 3 minutos por questão. Tem algumas questões lá que, pelo amor de Deus, parece a Bíblia, de tão grande, tá? Então, assim, você tem que levar, em média, 3 minutos por questão, levando em consideração que ainda tem a marcação do gabarito, tá? Então, assim, gente, você que está levando 3 horas ou mais para somente marcar as questões, você está numa situação de atenção. Você, mais que ninguém, precisa treinar simulados, tá? E outro aspecto aqui, ao longo desse planejamento semanal, desse planejamento mestre que o Thiago coloca, é que nessas disciplinas de ética e constitucional, você não pode ser o refém do vídeo, tá? Você não pode ser aquele aluno que fica o tempo todo dependendo de vídeo. Por quê? Se você é o aluno vídeo-aula, você não vai ter como acompanhar a matéria de ética e constitucional em 2 horas por dia. Tá? Você vai precisar aí de um tempo, né? Otimizar esse seu tempo. Você vai ter que ver um material resumido, um mapa mental, você vai ter que ver algum material que vai te dar essa condição mais objetiva. É isso que a gente oferece lá dentro da mentoria, tá? Para que você faça essa leitura rápida, para que você desenvolva rapidamente a análise dessas matérias, tá? Levando em consideração que na maioria desses cursos você vai ter uma matéria, um tema, 3, 4 horas de vídeo, tá? Então você tem que estar atento nesse ponto aí, não é, Thiago? Esse é o tipo de orientação que acaba salvando o projeto de aprovação da pessoa na OAB. E já caminhando aqui para a reta final, para a gente finalizar aqui a preparação do Cláudio, a gente só colocaria que dentro do perfil dele, metade do tempo ele dedicasse a absorver conhecimentos. Vou corrigir aqui, absorção conteúdo. E os outros 50% do tempo dele para resolver questões. Como é que isso aqui se mostraria no dia a dia do Cláudio? Muito simples. O dia a dia do Cláudio vai ser o seguinte, no dia que ele for estudar ética, ele tem 2 horas por dia, ele vai pegar o período de 1 hora que ele tem para estudar ética, ele vai pegar, por exemplo, pegar um livro de uma doutrina resumida, estudar o tema durante meia hora, e a outra meia hora ele vai escolher ali algumas questões e responder aí aproximadamente 8 questões, 10 questões, 12 questões daquele tema que ele acabou de estudar. O que acontece? Ele faz uma pequena pausa, depois volta para estudar o direito constitucional por mais 1 hora. Meia hora ele vai pegar uma doutrina resumida, por exemplo, é uma sugestão que a gente faz, e a outra meia hora ele vai escolher aí 8, 10, 12 questões daquele tema que ele acabou de estudar. O Cláudio aplicando isso a cada dia, seguindo essa metodologia que a gente recomenda, o Cláudio aplicando isso a cada semana, uma semana de preparação perfeita, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Quando a gente fala que a mentoria tem uma duração de 30 dias e que ela promove resultado, pessoal, é por causa de orientações específicas como essa, na intervenção do trabalho do aluno no dia a dia, que ele consegue alcançar o resultado. É por isso que a gente acredita tanto que um produto como esse é um produto simplesmente excelente. Você é difícil de ver, eu nunca vi um produto como esse disponível no mercado, e como a gente já falou, a mentoria com foco na OAB
de 30 dias de acompanhamento e orientação, que o aluno vai dar um salto de desempenho dele, um investimento de apenas R$ 997 ou apenas R$ 99,70 por mês na parcela. Isso representa pouco mais do que R$ 3, R$ 3 e pouco por dia na parcela. Então, esse é o valor que está te separando de alcançar um salto. Orientações como essa que a gente está fazendo nessa aula aqui, a gente vê com muito mais detalhe lá dentro da mentoria com acompanhamento personalizado. Com isso, pessoal, eu me despeço de vocês e a gente fica aqui se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta mais específica. Não é isso, Tadeu? Isso mesmo. Então, gente, aqui, né, você acaba de ver, basicamente, um resumo, né, da primeira aula que nós realizamos dentro da nossa mentoria. O primeiro encontro, ele é focado no planejamento. Tá? Quando a gente fala dos 4 encontros temáticos, a gente leva muito em consideração essa disposição. Porque para que você consiga performar bem de hoje até a data da sua prova, você precisa ter um plano bem definido, bem estruturado, bem organizado, para que você consiga, né, chegar lá bem, chegar lá forte na sua prova e ter esse resultado positivo. Assim, nós tivemos aí, né, recentemente, na última prova do OAB, alguns casos, alguns exemplos de alunos que já haviam prestado o exame da OAB e vinha batendo na porta. Eu quero pedir licença aqui para contar rapidamente o exemplo da Márcia, tá? A Márcia é uma das nossas alunas que já havia feito essa prova da OAB 2 vezes e não tinha tido resultado positivo. A Márcia, já graduada, né? Graduada em Direito, graduada em Letras, uma pessoa com nível intelectual muito bacana, inteligente, bem resolvida, tá? Não conseguia passar na prova da OAB. Então, assim, a gente consegue perceber, né, Tiago, que o caso da Márcia não era a questão de ser mais ou menos inteligente, era simplesmente a questão de conhecer, de entender esse processo. Não, Tiago? Como compartilha um pouquinho dessa experiência com a Márcia que acabou inspirando a gente, né? Acabou trazendo esse projeto à tona. Fala aí um pouquinho para a galera. Isso, pessoal. Eu sempre digo o seguinte, por que a gente resolveu desenvolver a mentoria OAB? Simplesmente a gente estava como professores, nós somos professores no curso de graduação de Direito, nós somos professores que orientam com essa parte da OAB, a gente estava simplesmente cansado de ver nossos alunos obter resultados ridículos. Nós temos alunos que são excelentes alunos na faculdade, mas que ainda não perceberam que estudar para a prova da OAB é diferente do que estudar para a faculdade. Nós temos alunos com bom potencial, com uma boa disponibilidade de tempo. Eles, na hora de se preparar para a OAB, estavam fraquejando, estavam obtendo resultados ruins. A gente criou a mentoria em função disso, dessa nossa experiência como a minha, que obtive sucesso e obtive insucesso na OAB. Eu conheço as duas faces dessa moeda. Então, a gente sempre fala isso. Para quem que é um projeto como esse da mentoria OAB de primeira fase? Aquela pessoa que está se sentindo desmotivada nos estudos, ela precisa de uma orientação específica, ela precisa de um material básico para ela começar a entrar no ritmo, ela precisa de um plano mestre para seguir até a data da aprovação, ela vai conseguir isso na mentoria. Se a pessoa, por exemplo, ela está se sentindo, ela não sabe por onde começar, quando ela entra para a mentoria, ela tem um caminho a trilhar, ela vai seguir o plano mestre da aprovação. Se a pessoa, por exemplo, ela sofre com problema na emoção, até estuda, tem bons resultados na preparação, mas chega na hora da prova. Pessoal, essa pessoa está precisando de algumas intervenções na preparação, na prática de questões, na prática de simulado, no treino para a prova, tudo isso a gente aborda dentro do curso da mentoria. Quando a gente fala de pessoas que acham que tem que ter uma quantidade de tempo gigantesca para passar na OAB, ela não se acha capaz. Gente, nada mais longe da realidade. Nós temos alunos medianos que, com a orientação certa, simplesmente um caminho que a gente já passou por isso, pessoal. O preço do erro a gente já pagou na experiência profissional, orientando alunos, na nossa experiência pessoal realizando provas da OAB. O que você tem que tomar decisão agora é muito simples. Você tem 2 caminhos. Você pode seguir para a sua preparação para o exame da OAB sozinho, isso aí não vai representar nenhum risco para você, ou então ele seguir um plano mestre de aprovação que a gente vai colocar na sua mão, que é a verdadeira barra de ouro, que esse plano mestre vai te fazer dar um salto gigante no teu resultado
em um período muito curto, de apenas 30 dias. De apenas 30 dias, a gente acredita que você é capaz de dar um salto no seu desempenho hoje. O que é que está te separando disso? O equivalente a pouco mais do que R$3 por dia no valor da parcela mensal. Então, a gente deixa esse convite, reforça esse convite mais uma vez e desejo ver vocês em breve lá na mentoria, na turma que começa semana que vem. Não é isso, Tadeu? Isso mesmo. Então, gente, como o Thiago colocou, tá? Você tem aí algumas alternativas, tá? O curso massificado, ele não vai ser a resposta. Eu te adianto isso. Se você já fez a prova da OAB 1, 2, 3 vezes, se você continuar apegado à videoaula, se você continuar buscando resposta nos mesmos caminhos, infelizmente, tu vai acabar se deparando aí com um resultado ruim. Tá? Eu não estou te jogando praga, não estou te desejando mal, mas se você repetir os mesmos passos, seguir pela mesma estrada, a consequência é que você chegue no mesmo resultado. Tá? Aqui a gente está te apresentando algo novo. Aqui a gente está te apresentando uma oportunidade de saber, de ter a validação do que você está fazendo. Professor, eu fiz assim, eu estou estudando assim, e aí? Vamos dizer, cara, eu no teu lugar faria assim. Ou então a gente vai chegar e vai falar para ti numa boa. Tu tá fazendo tudo errado, eu não faria desse jeito, não seguiria esse caminho. Mas a opção é tua. Tá? A gente sempre trata de forma bem aberta, de forma bem direta, bem objetiva. O nosso objetivo na mentoria, né, basicamente está em te mostrar o caminho para aprovação. Como o Thiago colocou, são 10 anos, cara. Não começamos a fazer isso hoje. Tá? Então, assim, a gente sabe muito sobre essa prova e sabe como te guiar. O próximo passo é bem simples, o link já está disponível. Tá? Não vamos garantir aí por quanto tempo você vai ter acesso aos bônus, você vai ter acesso a todos esses complementos ao curso. Tá? Então aproveita, apenas 997 e já começa logo. Tá? Cada minuto que passa é um minuto a menos da sua preparação. É um esforço a mais que você tem até a data da sua prova. Então não perca tempo e venha com a gente. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Até mais, galera.